Bom, eu tive uma proximidade com a pauta dos direitos LGBT antes de assumir o meu mandato como deputada distrital. Hoje sou deputada federal, mas antes da minha vida parlamentar. Primeiro, assim, a gênese da minha atuação política ela é uma gênese ligada às liberdades. Porque eu começo a minha vida política enfrentando a ditadura em 1976, lutando pela liberdade. Não existe um movimento que mais cuida da liberdade e que propaga a liberdade do que o movimento LGBT. Porque ele envolve dois direitos absolutamente fundamentais, que é o direito de ser. O direito de ser. Pense no que é o direito de ser numa sociedade onde nós somos tão codificados. E o direito de amar. E o direito à cidade. O direito de que a cidade, o chão que você pisa, você possa ter um sentimento de pertencimento a ele. Então, a minha vida política, iniciada na luta pelas liberdades, ela guarda uma proximidade com todos os movimentos em defesa dos direitos. E quando assumi a presidência, ou o movimento sindical bancário, eu era uma das dirigentes da Caixa, do movimento da Caixa, fazia parte da executiva nacional dos empregados da Caixa, e ali nós colocamos, acho que pela primeira vez, a isonomia entre os casais homoafetivos e ou seja, melhor dizendo, ali nós pela primeira vez introduzimos na pauta de reivindicação, ainda na década de 80, para negociarmos com a direção da Caixa o direito, os direitos iguais para as relações homoafetivas e as relações heteroafetivas. Ou seja, ali nós introduzimos que o plano de saúde, a previdência complementar, que tudo aquilo que era assegurado aos casais heteroafetivos pudesse ser estendido aos homoafetivos. Ali foi a primeira vez que eu penso isso ficou muito claro, foi uma decisão congressual, foi em um congresso onde nós introduzimos essa discussão e colocamos como ponto de negociação na mesa de negociação. Isso a gente veio conquistar, me parece que em 2003, já no governo Lula, que nós viemos conquistar essa isonomia de tratamento e de direitos entre as relações homoafetivas. Antes ainda da decisão do próprio Supremo, mas nós colocamos na pauta de reivindicação. Isso teve muita resistência à época, porque havia uma crítica de que nós não estávamos nos dedicando aos aspectos mais fundamentais de uma negociação, que seriam os aspectos salariais. E isso, em vários momentos, também foi utilizado a mesa de negociação contra o movimento, como se o movimento estivesse desviando o seu próprio foco e o movimento estivesse, portanto, saindo da essência que seriam as discussões salariais. Mal sabem eles que as discussões salariais, elas são absolutamente importantes, mas a constituição do direito de você se sentir inteiro dentro do teu local de trabalho, isso é absolutamente fundamental. Como é que no teu local de trabalho você tem que engolir a sua afetividade, engolir a sua condição humana, aprisionar o ser humano? Porque se você não dar a liberdade das pessoas serem como são e terem os mesmos direitos, você, em verdade, está engolindo e aprisionando o ser humano dentro da condição de trabalho. Então, portanto, eu diria que começou aí. Eu fui presidenta dos sindicatos bancários, nós trabalhamos com esta pauta no conjunto da categoria. Depois eu presidi a Central Única dos Trabalhadores e também fizemos uma série de movimentos, de seminários, de discussões, assegurando estes direitos, que eram direitos absolutamente fundamentais. É uma discussão que ainda está muito presente no dia de hoje. Isso pautou o meu mandato como deputada, meus mandatos como deputada distrital e o meu mandato como deputada. Isso é tão natural, isso é tão presente em todos e todas que lutam por direitos e que lutam por democracia, que não deveria causar estranheza. O que deveria causar estranheza é a utilização de mandatos parlamentares para levar o Brasil a um obscurantismo, que é a lógica fundamentalista que nós enfrentamos todos os dias.
Então, primeiro eu penso que o movimento sindical ele amadureceu bastante, né? Amadureceu bastante nas pautas de defesa dos direitos. Hoje a pauta de igualdade de direitos, independente da orientação sexual, a liberdade de identidade de gênero, o movimento em defesa dos direitos das mulheres, igualdade de direitos entre homens e mulheres, enfim, tudo isso está muito mais presente no movimento sindical. Acho que foi uma grande evolução. Porque eu comecei minha vida política em 76, na universidade, e eu fazia parte de um partido clandestino. Óbvio, os partidos eram negados e você não tinha a possibilidade de ser filiada a um partido, ou seja, você não tinha a liberdade partidária no Brasil e você tinha o bipartidarismo, todos os partidos na lógica da direita, e os partidos de esquerda eram clandestinos. E eu fazia parte de um partido como esse. E você tem razão, e tem razão quem diz, que os partidos de esquerda, naquela época de enfrentamento à ditadura, achavam que todos os problemas nós resolveríamos quando assumíssemos o poder. Então, os problemas, a equidade de gênero, racismo, a LGBTfobia que existia neste Brasil, que não fez os lutos ainda dos seus períodos traumáticos e que tem uma lógica patrimonialista que é muito presente, de coisificação do outro, não é? Isso, todas essas discussões, elas eram preteridas. É como se vamos fazer a revolução. Depois que nós assumirmos o poder, que os trabalhadores e trabalhadoras chegarem ao poder, que nós mudarmos as estruturas, o modo de produção, as estruturas econômicas do nosso país, aí nós vamos discutir os outros problemas. E eu penso que é um grande equívoco que nós cometíamos, porque essas discussões são absolutamente fundamentais para a construção de identidades e da própria democracia. Nós não conseguimos uma democracia apenas se nós dermos condições de sobrevivência e dignidade na vida. Não tem dignidade, não tem dignidade do ser humano se o ser humano não pode ser como é, se não pode ter a sua própria identidade, ou seja, se ele não pode se fazer seus recortes humanos e identitários. Então, portanto, essa condição de priorização das próprias relações econômicas, da transformação da sociedade, construção de uma sociedade sem classes, essa priorização em detrimento das outras pautas que dizem respeito aos direitos humanos, ela se constrói no movimento de esquerda, obviamente com exceções, e depois ela se consolida no próprio movimento sindical. É como se essas pautas fossem pautas diversionistas, que nos desviassem do objetivo maior, que era tomar ao poder, os trabalhadores chegarem ao poder e transformarem economicamente a sociedade e dar a condição de todos terem políticas básicas, enfim. E isso, houve um processo de transformação. E é óbvio, quando você introduz essa pauta, há uma resistência inicial. E essa pauta, ela foi objeto de muita pilhéria, inclusive, que é uma forma talvez, acham eles que é mais sutil a discriminação quando ela vem através do xiste, da piada, e ela tem que ser combatida da mesma forma, né? Mas eu diria que sim, que quando entro no meu primeiro mandato como deputada distrital, com a pauta sindical de defesa dos direitos dos trabalhadores, eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui no DF, e fiquei muito tempo presidente da Comissão de Direitos Humanos. E ao assumir, eu não tive nenhuma dúvida que não tem nenhuma contradição entre essas pautas, e aliás há uma incompletude na luta essencialmente por salário ou por condições de trabalho. Porque veja, nós não podemos considerar que o trabalhador ele é um ser difuso, que é um ser detentor de direitos coletivos. O trabalhador tem que ter seu recorte humano, porque no ambiente do trabalho, o nosso recorte humano, as nossas identidades étnicas, a nossa orientação sexual, a forma como nós somos, ela representa, ela é uma variável considerada para que o trabalho seja um local de sofrimento ou um local de pleno prazer. Então é preciso fazer o recorte humano no trabalhador
e na luta pelos direitos dos trabalhadores. Isso o movimento sindical aprendeu, e eu penso hoje que isso está na pauta. Ainda que na prática nós também talvez não tenhamos a priorização que deveríamos ter, mas está na pauta do movimento sindical. Saiu da invisibilidade. Os direitos LGBT, os direitos de equidade de gênero, os direitos de saúde do ser humano que sofre, o ser humano que sente, a necessidade de libertar o ser humano que está dentro de cada um e cada um de nós, está na pauta do movimento sindical. E isso é uma grande conquista para todos nós. E eu me sinto muito feliz de ter introduzido de alguma forma no universo menor, dentro da categoria bancária, essa pauta que hoje é uma realidade. Em verdade, quando eu entro na Câmara Federal, eu já carrego essa pauta. Então, da minha experiência como deputada distrital. Deputada distrital, nós já concentramos essa pauta, fizemos grandes debates sobre, enfim, o nome social, foi projetos que nós colocamos. Pela primeira vez nós comemoramos em sessão solene o Dia do Orgulho LGBT, que não existia, era invisibilizado isso na Câmara Legislativa, que tinha também um peso grande dos fundamentalistas religiosos, como tem hoje também. Então, assim, essa pauta nós introduzimos na Comissão de Direitos Humanos, a partir da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e introduzimos de forma muito concreta e inédita também a discussão do fundo de previdência, também atingir as relações homoafetivas. Foi uma grande discussão que nós fizemos, que saímos vitoriosa dela, ou seja, os direitos das relações homoafetivas nós conseguimos estabelecer para os servidores e servidoras do Distrito Federal, numa grande polêmica que se deu naquele momento. Então, essas pautas a gente carrega da Câmara Legislativa. E quando eu entro na Câmara Legislativa e venho do movimento sindical, e obviamente o núcleo duro de apoiamento da minha candidatura para deputada distrital veio do movimento sindical, e hoje ainda tem uma relação e uma defesa grande dos direitos dos trabalhadores. Eu não abandonei esta pauta, eu estou dentro dela, mas ela tem uma amplitude muito maior hoje, penso eu, não é? Mas quando entro, eu um pouco me identifiquei com lutas que eu tinha na época da universidade. Eu fazia parte da luta antimanicomial, eu sou formada, tenho uma formação acadêmica em psicologia, eu fui expulsa da universidade durante a ditadura por causa de uma greve que nós realizamos, e no meu curso, que é um curso que lida com os fenômenos humanos, o psicólogo, é inadmissível você acreditar que nós estejamos vivendo hoje uma discussão do nível de uma cura gay, ou coisa que o valha, porque isso fere a formação precípua ou intrínseca do próprio psicólogo e psicóloga. Você ter hoje psicólogos que acham que tem que ter o direito de curar a homossexualidade como se fosse uma doença, a homossexualidade. Porque o curso, a formação acadêmica, a formação de psicólogo, ela pressupõe o entendimento, ela pressupõe o respeito para as expressões humanas. E a homossexualidade é uma expressão humana da sexualidade, como outras que existem. Porque nós não temos uma única expressão de sexualidade, nós temos várias formas de expressar a nossa própria sexualidade. Não existe binarismo. Uma das coisas que nós entendemos na nossa formação é que a lógica binária, ela é uma lógica que não comporta a diversidade e a riqueza humana. Essa discussão de tem o preto e o branco, e onde fica o arco-íris? Que, segundo Marx, por uma única gota de orvalho, nós conseguimos ver todas as cores do arco-íris. Como é que nós podemos ver apenas a humanidade com apenas uma cor? E quando você fala, o bem e o mal, ou a noite e o dia, e onde fica o anoitecer? Onde fica o entardecer, ou o anoitecer, ou o amanhecer? Nem dia nem noite é.
Essa lógica binária de Deus e o diabo, do bem, do mal, do preto, do branco, enfim, essa é uma lógica binária que ela reduz as nossas expressões humanas. Então, portanto, eu diria que a minha formação acadêmica, ao entrar na Câmara Legislativa e ao assumir a Comissão de Direitos Humanos, eu me identifiquei com uma formação e com discussões da luta antimanicomial, do direito de ser, que estavam presentes na minha própria formação. E por isso eu penso que foi tão bom para mim assumir essa Comissão de Direitos Humanos e poder traduzir um mandato em lutas que são fundamentais para a nossa humanidade. E tão fundamentais quanto a transformação da sociedade, tão fundamental quanto acabar com a fome de pão, é acabar com a fome de amor, com a fome de afeto, com a fome de respeito, com a fome de justiça. Portanto, eu diria que este movimento LGBT, o movimento das mulheres, o movimento de igualdade racial, tantos movimentos que resgatam essas bandeiras, são muito revolucionários. Muito revolucionários. Direito de ser é revolucionário. Direito de amar numa sociedade que espetaculariza a violência, que constrói uma cultura do medo, que constrói a cultura do medo para arar o terreno social, para soluções de força, elas são fundamentais. Direito à cidade, fundamental. Então, quando eu chego no Congresso, eu escolho a Comissão de Direitos Humanos, que é um pouco a continuidade de uma pauta. Eu carrego para o Congresso Nacional a mesma pauta que eu lidava na Câmara Distrital. É a mesma pauta de defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos dos trabalhadores, enfim. Só que numa outra dimensão. E num momento onde nós temos muitos desafios. Desafios estão mais explicitados. Às vezes eu penso que um processo fascista, uma lógica fascista de anular, porque o fundamentalismo é o absolutismo. Eu nego o outro só existe se for meu espelho. Então, a única família que pode existir é a minha família, a única forma de amar é a minha forma de amar, a única igreja é a minha igreja. Então, é um processo fascista, porque ele anula o outro. E ao anular o outro, eu rompo a alteridade. Eu perco noção de humanidade, que a humanidade é naturalmente diversa. Então, o processo fascista, que é alimentado por uma cultura do medo, de espetacularização da violência, que quando você tem medo, as soluções de força, elas são mais aceitáveis. Então, você tem uma sociedade com medo, onde os objetos de consumo são as residências como espaços totais. O que se diz hoje? More em um lugar que você não precisa sair para nada, que seja protegido, com seguranças, e que você tenha o lazer, tenha o trabalho, tenha tudo, os condomínios fechados, tudo fechado. Então, nesta sociedade, neste processo, é óbvio que você tem um processo fascista contido, de certa forma, pela força da democracia. Aí, ruptura democrática, como nós estamos vivenciando, períodos de golpe, de exceção, quando você rompe, ela vem, e vem com muita força, porque estava contido. É como se houvesse uma água rompendo um dique. Por isso as expressões fascistas são tão perigosas, ameaçadoras, e tão naturalizadas, e tão violentas. Nós estamos vivenciando isso hoje. Naquele momento, é um momento que foi aprofundado nessa segunda legislatura, mas é um momento com o crescimento do processo fundamentalista muito intenso. E com uma decisão dos fundamentalistas religiosos de colocar em prática um projeto de poder. Eles têm um projeto de poder. Um projeto de poder que pressupõe o rompimento da laicidade do Estado e a ocupação dos espaços públicos, os espaços de representação, os espaços de poder. Uma sociedade com medo, uma sociedade com medo, uma sociedade com ausência de políticas públicas, com poucas possibilidades de espaços de ruptura cultural com a lógica sexista, LGBTfóbica, o fundamentalismo tende a crescer. Tem sofrimento psíquico na sociedade.
Todos os dias o mercado entra dentro das casas pela mídia e captura o desejo, captura o comportamento, captura o corpo e diz: consuma para eu te respeitar. E não dá o direito de consumir. Nessa sociedade de sofrimento psíquico, com poucos espaços de construção coletiva e poucas políticas públicas, o fundamentalismo cresce e ele vai se expressar na Câmara. E com a assunção de Eduardo Cunha como presidente da Câmara, a pauta fundamentalista ela vai para a centralidade da agenda da Câmara. Então eu diria que no meu primeiro mandato, quando eu entro na Câmara e que já há uma construção fundamentalista intensa, que busca retroceder em todos os direitos, porque, veja, as conquistas que nós tivemos, elas não vieram pelo Poder Legislativo. Ou seja, o projeto da Marta Suplicy, que já foi, inclusive, superado, ele foi superado por decisão do Supremo. Decisão do Supremo. Nós não tivemos na Câmara Legislativa avanços. Tivemos o projeto da Yara Bernardes, da criminalização da homofobia, que não passou no Senado, porque já enfrentou no Senado uma nova relação de forças, de construção mais sólida da representação fundamentalista. E na gestão de Eduardo Cunha, o que Cunha faz? Puxa a pauta e da centralidade, Estatuto da Família, enfim, e outras pautas de outros fundamentalismos, e possibilita uma aliança entre os fundamentalistas. Porque nós temos o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo punitivista, o fundamentalismo patrimonialista, ou a bancada BBB, boi, bala e Bíblia. E ele possibilita a unidade. E ele constrói essa aliança. E esta aliança impõe uma ameaça concreta a todas as discussões e a todas as pautas de defesa dos direitos LGBT. Então, eu diria, no nosso primeiro mandato, que nós trabalhamos essa pauta e já enfrentávamos o fundamentalismo muito mais ousado, e eu aprendi, e a gente aprende com a dor também, não é? A dor não é a melhor pedagogia, eu diria. Não sou a favor da pedagogia da palmatória, mas a dor também nos ensina. E nós aprendemos que não dá para menosprezar o absurdo, nem o fascismo. Ovo de serpente a gente não ignora. E digo isso porque nós não acreditávamos que o fundamentalismo tivesse a ousadia de sequestrar a Comissão de Direitos Humanos, que se constrói como uma Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das minorias. Porque sem o respeito aos direitos das minorias, não se consolida qualquer democracia. Democracia é o direito da maioria, com respeito aos direitos das minorias. Senão, não se consolida. E ali nós vimos o sequestro da Comissão de Direitos Humanos. Nós não imaginávamos que o fascismo estivesse tão ousado. E aí nós fomos percebendo, num processo de resistência muito grande, no meu primeiro mandato, processo de resistência, eles sequestraram a Comissão de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara, rompendo o próprio regimento. Porque qual é a função da Comissão de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos Humanos e da Minoria da Câmara? É a defesa dos direitos humanos e das minorias. Isso foi sequestrado. Então, veja, nós começamos a perceber que essa concepção fascista, ela estava perdendo a vergonha, estava assumindo os microfones, e que nós temos que enfrentar os ovos de serpente. E, nesse sentido, fazer, inclusive, autocríticas de como nós, como o executivo, em grande medida, ele conciliou com pautas fundamentalistas e foi, portanto, alimentando o poder desse fundamentalismo. Isso a gente viu nas campanhas contra a AIDS, na Escola Sem Homofobia. Esse retrocesso não assegurou governabilidade, porque Dilma Rousseff sofreu um golpe e, ao mesmo tempo, empoderou o fundamentalismo, que hoje está em condições de ruptura, então está, portanto, muito mais à vontade, muito mais desnudo, assumindo todas as suas posições, que é o que nos assusta também. Não é apenas que esta pauta está lá, porque ela já estava lá. E ruptura democrática, ela aparece de forma mais concreta, mas é porque ela perdeu a vergonha. Eles se sentem no direito de ir em uma exposição e fechar e queimar
metaforicamente, as obras de artes. E queimaram um boneco de Judith Butler que nós não imaginávamos que pudesse ter tantas ameaças. E agora eles se sentem no direito de disputar a faixa presidencial. Ovo de serpente, se a gente não enfrenta, vai gerar serpentes. E serpentes que se sentem no direito de subir a rampa do Palácio do Planalto, de explicitar o seu próprio ódio e de utilizar o seu próprio ódio como programa de governo. É um absurdo perder na modéstia. Nunca houve acordo do PT com quem quer que seja para que Feliciano assumisse a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Isso nunca houve. O que acontece é que, assim, de acordo com o tamanho do partido, ele vai escolhendo as comissões. Ele tem um número de comissões que ele pode indicar à presidência e ele vai ter a primeira pedida, a segunda pedida, a terceira pedida, a quarta pedida, de acordo com o seu tamanho. Então, o tamanho do PT indica que ele terá 3 presidências de comissão. E como ele é um partido grande, ele vai indicar a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Enfim, é isso. Então, você vai discutindo as comissões. E ao discutir as comissões, você vai... Eu tenho uma primeira pedida, se pede a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam praticamente todas as matérias. Eu tenho a segunda pedida, se pede a Comissão de Finanças e Tributação. Ou seja, você vai pedindo de acordo com as pedidas. O que aconteceu? O PT, nas suas pedidas, realmente não pediu a Comissão de Direitos Humanos. Mas outros partidos poderiam ter pedido. Outros partidos de esquerda, inclusive, teriam a possibilidade de pedir a Comissão de Direitos Humanos. E aí foi o nosso erro que nunca mais nós cometemos. Nunca mais nós cometemos. Nunca mais. Porque, veja, o PT, desde Feliciano, tem ocupado a presidência da Comissão de Direitos Humanos de forma incontestável. Ou seja, o PT, desde que a Comissão de Direitos Humanos foi sequestrada por Feliciano, o PT nunca mais deixou de pedir a Comissão de Direitos Humanos. E porque nós não acreditávamos, e aí eu repito, e aí nós menosprezamos o absurdo, nós não acreditávamos que o PSC fosse pedir a Comissão de Direitos Humanos, porque eles não tinham militância na área de direitos humanos. Eles passaram a sequestrar a Comissão de Direitos Humanos para se apropriar dela, porque por ali saíam pautas libertárias. E até hoje eles têm uma presença muito significativa na Comissão de Direitos Humanos. Quando nós assumimos, depois do Feliciano, a Comissão de Direitos Humanos, eles construíram a maioria. A gente tinha a presidência, mas não tinha a maioria. E nós fomos construindo hoje, e hoje temos as condições de termos, eu não diria uma maioria peremptória, mas de termos condições de passar essas proposições. E mesmo assim temos muita dificuldade. O que eu quero dizer é o seguinte: o problema, o PT não acreditava que o fundamentalismo fosse se apropriar da Comissão de Direitos Humanos, que eles tivessem tanta ousadia. Não acreditavam. Quando se disse, não, o PSC que é a Comissão de Direitos Humanos, diziam, não é possível. Aí depois disseram assim, não, o PSC não, o Feliciano, nós achamos, não é possível, porque nós menosprezamos a possibilidade e o vigor que tinha esse projeto de domínio da Câmara Federal. Hoje eles estão muito concentrados na Comissão de Seguridade Social e Família, muito concentrados na Comissão de Constituição e Justiça e muito concentrados também na Comissão de Direitos Humanos para tentar impedir uma política mais libertária. E veja, desde que nós percebemos a ousadia do fascismo dentro da Câmara, nós nunca mais deixamos de solicitar a Comissão de Direitos Humanos. Ela sempre passou a ser a prioridade do PT. Qual é a nossa prioridade em todas as discussões de comissões? Hoje, depois de Feliciano, Comissão de Direitos Humanos. Se o PT tem direito a uma, é a Comissão de Direitos Humanos. Se o PT tem direito a 3, é a Comissão de Direitos Humanos, está entre as 3. E nós nunca mais deixamos de estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos. É por isso que eu digo, a gente aprende também com a dor. Veja, o fechamento da exposição no museu, ele se deu no momento que estavam discutindo a denúncia contra o Temer.
não é? Então, no momento que está se perdendo direitos dos trabalhadores e que eles utilizam seus votos para poder salvar Michel Temer, momento em que eles são envolvidos também em denúncias de corrupção, eles assulam e agigantam esta pauta como uma forma de esconder as suas posições contra a sociedade e contra a ética e a moralidade. Eu lembro que em determinado momento, quando houve um projeto na Câmara de que as mulheres teriam que se vestir de determinada forma, ou seja, que as pessoas que frequentassem a Câmara não podiam usar decote, nós dizíamos: cuide do seu decoro, que do decote cuidamos nós, cuide do seu decoro. Porque, em verdade, são pautas que buscam escamotear a posição desses parlamentares no que diz respeito a temas que são temas importantes para a preservação da própria ética e do próprio decoro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas não é só isso. É porque são palanques macabros, né? São palanques macabros. O discurso é um discurso macabro, é um discurso cruel. Eles se elegem com esse discurso, com esse sentimento de uma sociedade com muito sofrimento psíquico, sem políticas públicas, que eles dizem: me sigam, me sigam, me sigam, que ao me seguirem vocês estarão no caminho do céu. Então me sigam, apenas me sigam. Porque o processo fundamentalismo ele é pouco reflexivo. O fundamentalismo não reflete, ele não analisa, ele é pautado em dogmas. Os dogmas não refletem. Então eles criam uma condição refratária à ciência, refratária a todos a realidade. Então eles criam uma bolha de proteção. O dogma protege uma concepção que não é fruto de um contraponto ou não é fruto de qualquer tipo de reflexão. Então o fundamentalismo é pouco reflexivo. Eles se elegem com esse discurso tem guarida em determinados segmentos da população. Eles têm elementos que são elementos importantes para determinar uma vitória eleitoral, como, por exemplo, o poder econômico. Aliás, eles criam a teologia da prosperidade e, particularmente, a teologia da sua prosperidade. Da sua prosperidade. Já tive a oportunidade de ver pastores que diziam: hoje eu tenho não sei quantas casas, um patrimônio e tal, e as pessoas diziam amém, 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 como se a sua prosperidade fosse algo a ser consagrado e fosse algo a ser, enfim, homenageado pelo conjunto daquela igreja. Então, eles têm poder econômico, têm meios de comunicação, tanto nas redes sociais quanto em espaços públicos, em concessões de televisão que não deveriam ser permitidas. Isso é uma concessão pública. Se o Estado é laico, uma concessão pública não pode servir para estar ali desenvolvendo e estar louvando um credo, porque o Estado é laico. O Estado é laico e todos os dias eles arrancam uma lasca da laicidade do Estado. E vão se introduzir, não foi aprovado agora o ensino confessional? Não foi aprovado pela Corte Maior deste país? Não está agora o MEC dizendo que as discussões sobre sexualidade, ou seja, educação sexual, vão estar submetidas à lógica religiosa? Perdem seu caráter científico? Perdem o seu caráter dos fenômenos humanos? Então, eles estão se imiscuindo dentro do Estado de forma, às vezes, sorrateira, para romper essa própria laicidade. Então, eu diria, eles têm elementos que são importantes no atual sistema eleitoral para ganharem mandatos. E, ao conquistarem seus mandatos, vão estar aprofundando a discussão que fizeram durante as campanhas e aprofundando o fundamentalismo. Com o parlamento sozinho, assim, porque como temos um sistema eleitoral que tem variáveis que os fundamentalistas carregam, poder econômico, meios de comunicação e leviandade intelectual, não é desonestidade intelectual, porque eles não têm nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de limite de se utilizar de fragmentos de frase, fragmentos de posição, de colocarem coisas, autoria, na nossa autoria que não nos pertence, de deturpar, de desvirtuar. O que eles fizeram com o nosso projeto de identidade de gênero é um crime.
É um crime, como eles estão dizendo que nós queremos que meninos de 6 anos percam tal. Ou essa construção de ideologia de gênero, que é uma construção deles, isso é criminosa, porque diz que nós achamos que as pessoas não podem ter gênero e cria um pânico. Veja a cultura do medo. A cultura do medo aí vai se expressar aí também. Ora, se não tiver uma família rígida, você não vai ter noção. Ora, o seu filho, se passar essa concepção ou esse projeto, o seu filho pode ser submetido a uma cirurgia, ou o seu filho pode ser menino ou pode ser menina, é como se fosse trocar uma camisa, que é uma leviandade, é uma desonestidade intelectual. Esses elementos, eles estão bem presentes. Então, portanto, esses elementos que são construídos, a ausência de limites do próprio Estado de coibir esse tipo de desonestidade, esse tipo de crime, nós vamos ter, portanto, um parlamento que vai estar suscetível ao peso fundamentalista. A gente vai se contrapor a isso? Primeiro com a sociedade civil, organizando a sociedade civil. E nós precisamos nos organizar. Nós precisamos, primeiro, nos construirmos em redes e rompermos as caixinhas. Se o Eduardo Cunha unificou os 3 tipos de fundamentalismos, unificou para potencializar a sua atuação, fundamentalismo punitivista, patrimonialista e religioso, nós não podemos nos dar ao direito de permanecermos nas nossas lutas específicas apenas. O movimento de mulher tem que dialogar com o movimento LGBT, com o movimento dos trabalhadores, com o movimento da igualdade racial, dos indígenas, porque a luta identitária, eu penso que ela é muito revolucionária. Quando você sai da vergonha que foi imposta pela sociedade, de você ser como você é, e você desenvolve o orgulho de ser como se é, você está rompendo um processo de dominação dos muitos mais profundos, resgatando a autoestima, que é fundamental para que você conquiste espaços e conquiste direitos. Então, portanto, a luta identitária, o reforço identitário, ele é absolutamente fundamental, mas ele tem que encarar que nós temos várias identidades. Nós não temos só a identidade de gênero, ou só a identidade étnica, ou só a identidade etária ou de classes. Nós temos muitas identidades. E nós devemos traçar um balé da liberdade e da vida entre todos esses movimentos identitários, para que nós possamos nos contrapor a uma lógica fascista. O movimento que hoje nós estamos vivenciando com essa PEC 181, que busca retroceder na interrupção legal da gravidez para as mulheres, não é uma questão só das mulheres. É uma questão também do conjunto dos movimentos que lutam pela liberdade, pela democracia, pelos direitos. Então, portanto, nós temos que romper também os limites que nos isolam do conjunto de outros movimentos que carregam a mesma concepção de que a humanidade é uma só, com várias formas de ser, ou que respeitam as diversas diversidades que nós temos. Nós temos muitas diversidades. Então, portanto, penso eu que a sociedade civil, a unidade da sociedade civil na luta por direitos e o seu peso e a sua relação no próprio parlamento para a construção de redes e disputas de narrativas. Quando a gente consegue construir uma narrativa, difundir essa narrativa em redes, a gente consegue fazer diferença no parlamento. Os fundamentalistas, eu penso que não houve, a eleição da Dilma não foi uma concessão dos fundamentalistas para dizer, ora, a Dilma entra, a gente permite que ela seja eleita e depois nós vamos recrudescer uma pauta fascista. Eu penso que a eleição da Dilma foi contra a concepção fundamentalista e foi contra essa misoginia que se expressou de forma muito profunda na campanha. Porque as pautas que eles tentaram desqualificar a Dilma, que era as relações homoafetivas e, ao mesmo tempo, a questão do aborto, elas foram pautas que adquiriram essa intensidade porque era uma mulher. Porque essa pauta, a Dilma não defende nada diferente do que o Lula defendeu nas suas campanhas com relação ao aborto. Mas, entretanto, essa discussão do aborto, que é um pouco o seguinte, olha, mulher, você não tem o seu corpo, é o controle dos corpos.
Quando você seleciona as formas de prazer, é o domínio do corpo que eles querem. E nós estamos a vida inteira lutando para termos domínio sobre o nosso corpo. 85% das mulheres brasileiras têm medo de serem vítimas de violência sexual. E nós temos, se estima, 500 mil estupros por ano no Brasil, que significa a negação do corpo, a negação da fala, a negação do sentimento. Então, o domínio dos corpos, eles querem também o domínio. O que é um armário? Se não é a possibilidade, o controle sobre o corpo, o controle sobre a vida, o controle sobre a vida. Porque quando nós falamos de sexualidade, nós não estamos falando de relações sexuais apenas, nós estamos falando de uma forma de ser, de se relacionar com o outro, de ver o outro. Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando disso. Quando nós estamos falando de orientação sexual, nós estamos falando de como você orienta também o seu afeto, também para o outro, como é que você vê o outro, para onde você orienta o outro, para onde você orienta o seu afeto, a sua sexualidade, o seu desejo com relação a outro. Então, assim, é um controle do corpo. E isso ficou muito evidente na campanha de 2010. 2010, a temática, ela foi uma temática misógina, que foi recrudescida em função de uma candidatura feminina. Então, portanto, a eleição da Dilma, ela foi a vitória de uma resistência a uma pauta misógina que teve presente, aguçada durante a própria campanha. Eu lembro que as pessoas que às vezes entravam em igrejas com a camiseta da Dilma e eram chamadas de assassinas, de aborteiras, ou coisa que o valha. Essa temática, que é uma temática feminina, porque se os homens engravidassem, talvez nós já tivéssemos uma outra legislação sobre o aborto, mas os homens não engravidam e invisibilizam as mulheres enquanto pessoas. Acham que somos apenas um útero, e um útero sob o controle deles, e um ovário sob o controle deles. E esse pauta fundamentalista que está presente hoje na discussão da PEC 181 e está sempre presente. O projeto de Eduardo Cunha é com relação às mulheres só podem atestar que foram vítimas de violência se tiver uma ocorrência policial. E em localidades onde não há a polícia, onde não há uma instituição policial, enfim, ou um atendimento policial, que é para impedir que haja interrupção da gravidez. Essa discussão da pílula do dia seguinte, que é o projeto do Eduardo Cunha, que nega a pílula do dia seguinte para as mulheres vítimas de violência, é parte disso. E eu acompanhei um ato muito grande de coragem da Dilma, que foi a manutenção na íntegra do projeto da deputada Yara Bernardes, que era o atendimento às vítimas de violência sexual. E que ali tinha a pílula do dia seguinte para as mulheres vítimas de violência. Como profilaxia, era o termo usado, profilaxia da gravidez. Impedimento da gravidez daquela mulher vítima de violência sexual, que faz parte do protocolo do Ministério da Saúde de atendimento às vítimas de violência sexual. E a pressão que houve dos fundamentalistas foi intensa. A Dilma sancionou o projeto e recuou em outros. Ou seja, a pauta LGBT, eu temo em dizer que a Dilma não priorizou como fundamental. E ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela resgata a noção de humanidade, noção de liberdade, porque ela cria as condições para que nós tenhamos uma sociedade de paz. Se a gente continuar desumanizando a população LGBT ou as mulheres, nós vamos naturalizar a desumanização que assassina 60 mil pessoas, ou 62 mil pessoas, todos os anos, a maioria jovens, negros e pobres. Antes de serem mortos, são mortos simbolicamente, desumanizados simbolicamente. E se você impede o beijo, se impede o afeto, se impede o exercício, ou seja, a expressão da sexualidade, se impede a expressão livre das identidades de gênero, é desumanização grosseira. Então, por isso que eu digo que retroceder em pontos como a escola sem homofobia ou outros pontos onde houve, considerar como questão de costume e não de direitos, isso não é costume, isso é questão de direitos.
Não são questões relativas a costumes, são questões intrínsecas dos direitos humanos, os direitos do ser humano. Então, estes níveis de retrocesso que houve, de conciliação com esta pauta e as exigências fundamentalistas, deu no que deu. Nós estamos sob efeito de um golpe. Não impediu o golpe. Ao contrário, alimentou esse segmento e fez que um dos seus representantes pudesse estar se colocando impunemente, que deveria estar preso. Quem faz apologia à tortura, quem faz apologia à violência, deveria estar preso. Quem faz apologia ao estupro, deveria estar preso. Mas está nas pesquisas como presidente, candidato a presidente da República. Por isso que eu reafirmo, não se concilia com o absurdo. E não se ignora o ovo de serpente. Então, todos nós temos uma preocupação com o gigantismo da lógica penal que está em curso no nosso país. Temos um país encarcerador, e prende muito mal, inclusive. E nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, e nós temos uma única saída que o parlamento oferece para a sociedade, ou seja, os meios de comunicação, o próprio parlamento estimula a cultura do medo, que gera as soluções de força, a aceitação às soluções de força, e ao mesmo tempo se transforma em ódio, porque medo se transforma em ódio. Porque para construir a cultura do medo há que se fazer os inimigos imaginários, inimigos da moral, inimigos da família, inimigos da sexualidade, enfim, sempre se constrói os inimigos. É tanto que sempre há uma construção simbólica, associando de forma mentirosa e leviana a homossexualidade com pedofilia, que não guarda nenhum tipo de relação. Aliás, a pedofilia é hétero majoritariamente, basta ver os dados, são meninas, via de regra, ou seja, gênero feminino, que sofre a violência do gênero masculino, em geral de quem tem ascendência afetiva ou econômica. A grande maioria, sim, são meninas violentadas por homens. Essa lógica de violência sexual, que não é a mesma coisa de pedofilia. Mas, enfim, então você tenta patologizar a homossexualidade e tenta patologizar para colocá-la em gueto, discriminá-las e impedir a luta pelos seus próprios direitos. Então, neste quadro, neste quadro de estímulo da cultura do medo, para que se construa a cultura do ódio e para que se tenha aceitação das soluções de ordem, nós temos um processo encarcerador em curso. Todas as vezes que tem algum crime, alguma morte que comove a sociedade, a resposta sempre é recrudescimento penal. Nós tivemos recentemente uma discussão sobre segurança, uma pauta de segurança priorizada na Câmara, que foi toda ela de recrudescimento penal. Então, veja, se você comete um erro, você aumenta a pena, vira hediondo, você não tem o direito à visita, você não tem direito diminui o direito à progressão e por aí vai. A lógica é sempre essa, é a resposta fast food. Então, tem um sentimento de comoção, eu dou a resposta mais fácil para poder fazer com que a sociedade anestesie as suas exigências de resposta do Estado, para até que ela tenha uma nova comoção que vai mostrar que o recrudescimento penal ele não arrefeceu a sensação de insegurança ou a própria violência, que é uma sensação de segurança em grande medida construída também. Então, neste quadro é que tem os segmentos que defendem que nós não poderíamos criminalizar ou associar a lei contra a discriminação LGBT ou aos LGBTs ou a LGBTfobia, associar a lei do racismo, que torna inafiançável, imprescritível e que tem um rigor grande, um rigor penal. Eu discordo disso. Eu acho que nós não podemos hierarquizar. Então, hierarquizar as discriminações. Então, nós temos o racismo que tem esta conotação, ou seja, criminalizado desta forma, e por que a LGBTfobia,
que é crime de ódio igual, aliás, são parentes, não é? Porque uma discriminação sempre leva a outra discriminação, e um ódio, uma cultura do ódio sempre leva a outros públicos específicos que serão alvos dessa cultura de ódio. Por que nós vamos ter o racismo com esta conotação e a LGBTfobia com uma conotação mais branda? E por que a discussão de começar a enfrentar o recrudescimento penal pela LGBTfobia? Pela LGBTfobia? É preciso enfrentar o recrudescimento penal naqueles que querem tirar o direito das visitas, o direito da progressão de pena, transformar todos os crimes em hediondo. Porque esse tipo de reação a gente não vê quando se constrói a lei do feminicídio. O que é a lei do feminicídio que nós apoiamos? Não é o recrudescimento penal para quem comete o assassinato de mulheres em função da discriminação de gênero? Não é isso? O que é a lei, Maria da Penha? Não é impedir que haja uma comutação da pena ou a transformação da pena em cestas básicas para que tenha um caráter pedagógico? Aí quando nós vamos falar de LGBTfobia, vem a discussão do recrudescimento penal. Se há que se trabalhar contra a cultura do recrudescimento penal, vamos trabalhar de forma global, porque senão eu estou hierarquizando as discriminações. Eu estou dizendo que a discriminação contra o racismo, ela tem uma determinada punição mais grave e a contra a LGBTfobia pode ser mais branda. Eu sou contra o recrudescimento penal e a lógica encarceradora que está presente no Brasil. Acho que devemos discuti-la globalmente, mas não devemos fazer essa discussão particularizada, senão nós vamos estar dizendo que a LGBTfobia é menos grave do que o racismo, e não é. Primeiro que a criminalização ela é de responsabilidade do parlamento. E o parlamento, eu me lembra Martin Luther King quando diz, o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a grande maioria do parlamento, ou não diria, vou repetir, eu acho que a maioria do parlamento não é LGBTfóbica, com essa verve fundamentalista, mas se cala. E por que se cala? Porque ao se expressar vai enfrentar essa ausência de honestidade intelectual, os meios de comunicação. Nós sabemos que eles fazem, é o que fizeram com o professor Cristiano, com Tatiana Leonço, o absurdo que cometeram, o crime que cometeram, de uma forma muito rápida, de destruição da pessoa. Então, grande parte dos parlamentares não priorizam essa pauta, não falam sobre essa pauta, porque ao falar sobre essa pauta significa você está enfrentando estes que têm esse tipo de poder e esse tipo de desonestidade para poder anular uma pessoa de forma muito rápida. Então, portanto, você tem uma maioria parlamentar silenciosa, que não fala, que não se posiciona, que não se incorpora a essa discussão, porque entra numa zona de conforto que a protege desse nível absolutamente criminoso de ataque. E penso que no governo Lula nós tivemos muitos avanços. Nós tivemos o Brasil sem homofobia, essa discussão introduzida em todas as políticas públicas. Nós tivemos o conselho, eu não lembro se o conselho foi Lula, né? Então, assim, nós tivemos o Brasil sem homofobia, que envolvia uma transversalidade. Todos os ministérios discutiram quais seriam as ações para combater a homofobia. Nós tivemos a criação do conselho. E talvez nós não tenhamos tido, mas já tínhamos a lei contra a homofobia aprovada. No governo Lula já estava aprovado o projeto da deputada Yara Bernardes de criminalização da homofobia na Câmara. Talvez não tenha tido uma prioridade do governo com relação ao parlamento de pautar estas matérias. Isso nós vamos ter que aprofundar, mas digo eu que o governo só vai avançar e sair da lógica da governabilidade, das negociações
e de deixar de lado as questões que não são consideradas prioritárias pelo governo, o governo tem que considerar como prioritária a discussão dos direitos humanos, dos direitos LGBT, dos direitos das mulheres, dos direitos negros. Sabe por quê? Porque antes dessas pessoas serem assassinadas, as 62 mil pessoas são desumanizadas simbolicamente. Então, essa desumanização simbólica, ela se naturaliza quando você desumaniza a população LGBT, quando você desumaniza as mulheres. E o que é desumanizar? Se você impede a expressão do afeto e da sexualidade, está desumanizando. Se você impede a liberdade, está desumanizando. Se você impede que as pessoas sejam sujeitos do seu corpo, da sua fala, da sua afetividade, do seu beijo, sujeito do seu beijo, se você impede isso, está desumanizando. Então, a discriminação, ela desumaniza. E, ao desumanizar, naturaliza uma desumanização que vai se expressar no nível de homicídio que nós temos, de a maioria de jovens negros e pobres que são desumanizados antes de serem literalmente mortos. Então, nesse sentido, a pauta em defesa dos direitos, ela não é uma pauta menor. E, em grande medida, eu reconheço os avanços do governo Lula, reconheço os avanços do governo Dilma, do governo Lula, sem nenhuma dúvida, reconheço os recuos que se efetivaram, inclusive no governo Dilma, com relação à escola sem homofobia e tal, tudo mais. Nós reconhecemos tudo isso, mas é absolutamente fundamental entender que essa pauta não é uma cereja de bolo, ela é estruturante para uma sociedade onde você tenha uma cultura de paz. E isso faltou esta compreensão, penso eu, dos governos. Quando nós tivemos, por exemplo, na conferência, e que todos estavam esperando o anúncio por parte da Dilma do nome social e não veio aquela frustração, ela não tinha dimensão do que aquilo representava. Tanto é que em seguida ela corrigiu, mas isso significa que aquilo não era prioridade do governo. Não era prioridade e tem que ser prioritário essa pauta de enfrentar as diversas formas de discriminação e de assegurar os direitos LGBT e os direitos dos segmentos historicamente discriminados. Então, digo que reconheço os avanços e digo que não é mais permitido o recurso, mas penso fundamentalmente que é preciso avançar na democracia direta. É preciso avançar na organização dos direitos das pessoas para serem donas da sua própria vida, estimular e possibilitar, porque não é o Estado que cria as entidades, as organizações da sociedade civil, obviamente, mas possibilitar um estímulo à organização da sociedade civil para que você tenha democracia. Se não tiver um nível elevado de democracia participativa direta, de protagonismo da própria população, inclusive da população LGBT, nós não vamos ter avanço. Aí nós vamos ter, provavelmente o Lula será eleito mais uma vez, creio eu, em 2019 teremos Lula como presidente da República, num parlamento que será igualmente conservador, igualmente fisiológico, igualmente corrupto e que vai precisar de um nível de organização popular e um nível de organização por território para poder avançarmos nas pautas que não são consideradas equivocadamente prioritárias pelo próprio governo. Por isso digo que a gente tem muitas tarefas. Veja, primeiro eu queria muito parabenizar o projeto. Você trazer a memória. Sabe por quê? Porque a gente também é o que a gente já foi, não é? Nós também somos nossos ancestrais, os nossos antepassados. Nós também somos aqueles que ainda nem chegaram ainda. O ser humano é um ser histórico, não é? E um dos mais profundos instrumentos de dominação é impedir que a gente se aproprie da nossa própria história, da nossa própria memória. Veja que o Brasil, ele não se apropriou da memória dos períodos muito traumáticos da sua história, inclusive do que foi a ditadura, a própria comissão da história, da verdade, da memória, da verdade e da justiça. Ela se estabeleceu em 2012, se não me falha a memória, e ela não resgatou de fato a nossa memória, como poderia fazê-lo. Então, um projeto que diz respeito à memória, absolutamente fundamental. E um projeto que diz respeito à memória de um movimento,
para mostrar que ele foi construído, dia a dia, que ele foi construído em cima de muita dor, da dor de não poder expressar a sua forma de ser, da dor de não poder expressar a sua sexualidade, muitas vezes da dor de enfrentar a primeira resistência dentro do universo familiar, que é onde a gente se encontra, que são as nossas relações afetivas mais atávicas, construído com esta dor, mas fundamentalmente com a esperança e com a luta. Porque você transforma a dor numa determinação de luta para que não apenas a sua vida, mas o conjunto da sociedade possa modificar. Quando a pessoa se assume, eu diria, ela se assume não apenas se transformando, mas ela se assume transformando a sociedade. Cada armário destruído significa uma cerca destruída, significa uma mordaça destruída, significa um grito de liberdade. Então, portanto, este movimento, ele foi construído assim, e ele está mudando a sociedade, está fazendo com que tenhamos uma sociedade onde o outro seja respeitado. Talvez seja um movimento aliado ao movimento das mulheres, e penso eu que o movimento das mulheres também contribuiu, como o movimento LGBT também contribui com o movimento das mulheres, porque tem o mesmo sentido do direito de ser, do direito de amar, do direito à cidade, vai estar transformando a nossa realidade. Sabe por quê? Porque o beijo já não provoca mais estranheza, porque o afeto já não provoca mais estranheza. Porque aí, quando a gente começa a não estranhar o afeto, a gente começa a criar as condições para enfrentarmos a violência. É um movimento que enfrenta a violência que atinge o conjunto da sociedade. Por isso eu diria, primeiro, resgatar a memória é resgatar a história, e resgatar a história é resgatar a nossa humanidade, que somos seres históricos. Segundo, é mostrar que é possível uma transformação. Isso que a Dilma disse quando foi eleita, sim, nós podemos, que foi o mesmo que o Obama disse, sim, nós podemos, é só dizer sim, nós podemos. E o que representa esse movimento, movimento estruturado, para os meninos e meninas que começam a perceber a sua homossexualidade, ou que começam a perceber a sua identidade de gênero. Sabe uma coisa que me provocou tristeza? Um misto de tristeza e de alegria. Eu tive a oportunidade de conversar com uma menina trans, uma mulher trans, que ocupa um cargo em uma prefeitura, em um estado, um cargo de estado. E ela dizia o seguinte: eu me assumi com 12 anos. E assim, que bom que ela se assumiu com 12 anos. E sabe o que ela me disse? Eu não devia ter me assumido tão cedo. Aí me deu uma profunda tristeza. Porque eu fui expulsa de casa, porque eu fui para a rua, porque eu virei profissional de sexo, porque eu sofri, chorei e tal. Talvez eu devesse ter me assumido depois. Eu digo, que sociedade é essa? Que a pessoa que se liberta, que se supera, que constrói a vida que ela está construindo e que está mudando a vida de outras pessoas, porque está num cargo de gestão. Que sociedade é essa que diz, talvez eu não devesse ter me assumido tão cedo? E que faz com que ela tenha uma autocrítica com relação a essa condição de ter se assumido enquanto mulher com 12 anos de idade. Aí eu penso, que bom que ela se assumiu, que bom que ela superou e que bom que ela está ajudando tanta gente a construir a felicidade. Mas que pena que ela diz, talvez eu devesse ter me assumido mais tarde, ou seja, ter transformado o meu corpo mais tempo em um armário, porque para a população trans, o armário é o próprio corpo.